Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje à noite, nessa live que eu preparei com tanto carinho para vocês. Para quem me acompanha já há bastante tempo, deve estar estranhando aqui esse cenário, né? Eu vim hoje especialmente fazer essa live do meu consultório, porque aqui eu tenho equipamentos, eu tenho algumas coisas que eu quero mostrar para vocês durante a live. Então, eu achei mais interessante vir até aqui para poder trazer esse conteúdo para vocês. Hoje, o nosso tema é incontinência urinária. Vou trazer um pouquinho para vocês informações sobre o que os tipos de incontinência, os fatores de risco, a gravidade, né? O que é mais grave, o que não é, e principalmente os tratamentos e o que existe de tecnologia para a gente melhorar a qualidade de vida quando tem incontinência urinária. Primeiramente, para quem não me conhece, para quem está me acompanhando pela primeira vez, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Juliana Schultze-Burti, eu sou fisioterapeuta, já trabalho nessa área de reabilitação do assoalho pélvico há mais de 15 anos. Logo que eu me formei na faculdade de fisioterapia, eu já segui para essa área, que é a minha área do coração. Eu trato de mulheres, homens que têm qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico, mas a incontinência urinária é uma das condições que mais aparece na minha prática clínica. E por isso que eu fiquei muito contente de poder trazer esse assunto aqui para vocês. Depois que eu terminei a faculdade, eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu sou docente do curso de fisioterapia da PUC, e tanto no mestrado como no doutorado, como na minha docência, eu trabalho muito com essa questão da reabilitação do assoalho pélvico. E para mim é uma grande alegria quando eu trato das pessoas que têm incontinência, elas melhoram e eu percebo o quanto que a qualidade de vida delas melhora. Então, tudo que a gente pode levar de informação para a população a respeito desse tema é sempre muito importante, tá? Então, eu queria só fazer um combinado com vocês. Eu vou primeiro falar sobre todos esses assuntos que eu falei agora no comecinho, né? E eu vou deixar uns 10 minutinhos no final para responder as perguntas. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu não vou parar no meio para responder, porque tem bastante coisa aqui que eu trouxe para mostrar, mas eu vou reservar 10 minutos para responder as questões. Eu estou com o pessoal da produção aí que está acompanhando a live, então vocês podem mandar, que no final eu venho aqui e eles me encaminham as perguntas e eu respondo para vocês com o maior prazer. Tá bom? Então, vamos começar. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a definição de incontinência, né? O que é incontinência urinária? Incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Então, quando escapa urina sem a gente querer, é incontinência urinária. Eu falo isso por quê? Porque, às vezes, eu recebo aqui no consultório algumas pessoas, eu falo, a senhora perde urina? Não, eu não perco. Só se eu estiver resfriada e tiver uma tosse muito forte que escapa. E aí, o que vocês acham? Tem ou não tem incontinência? Essa pessoa tem, mesmo que raramente, mesmo que só em determinadas circunstâncias, ela tem. Então, a definição é a perda involuntária de urina em qualquer situação, tá? Qualquer perda involuntária de urina. Essa condição é uma condição que acomete muitas pessoas no mundo todo. Cerca de 420 milhões de pessoas no mundo e no Brasil, 12 milhões de pessoas têm perda involuntária de urina. É bastante gente, né? Das pessoas que têm, existem alguns fatores de risco que a gente chama, né? Ou seja, pessoas que têm mais propensão a ter ou condições que nos levam a ter uma chance maior de desenvolver. Uma delas é a idade. Quanto mais velho a gente fica, maior a chance de ter. Então, quando a gente fala dessa prevalência aí de 12 milhões de pessoas no Brasil, cerca de 30% a 60% dessas pessoas têm 60 anos ou mais. Porque com o processo de envelhecimento, acontecem alterações no organismo que favorecem o aparecimento, tá? As mulheres, sempre assim, né? As mulheres, elas têm mais chance de ter incontinência do que os homens, porque a anatomia delas é diferente. A uretra da mulher é curtinha, muito próxima ali já da saída da pelve. O homem, ele tem uma uretra mais comprida, então a bexiga fica mais escondidinha. Por esse fator anatômico e também porque a mulher, ela tem gestações, ela tem partos, ela tem alterações hormonais quando ela vai chegando na fase da menopausa. Esses fatores todos também favorecem, tá?
algumas doenças neurológicas, como esclerose múltipla, o AVC, né, o acidente vascular cerebral ou encefálico, o Parkinson. Então, algumas disfunções neurológicas também podem causar incontinência urinária. E assim, não é só pessoas mais velhas que têm, tá, gente? Então, assim, independente de idade e sexo, a gente tem também crianças que têm incontinência. E aí são fatores específicos que devem ser avaliados. Ainda falando da incontinência, né? Então, toda incontinência é igual? Não todas as incontinências não são todas iguais. A gente tem alguns tipos principais de incontinência. Um tipo muito comum foi esse que eu falei para vocês no comecinho da minha explanação. Aquela pessoa que tosse ou espirra, e na hora que ela faz algum desses movimentos, não necessariamente só os dois, mas, por exemplo, ela pode agachar para pegar um peso, ela pode, na academia, fazer um determinado salto e escapar xixi. Então, essas pessoas que perdem urina quando fazem algum esforço, a gente fala que tem incontinência urinária de esforço. O que é isso, né? Como o próprio nome diz, é uma incontinência que aparece quando a gente faz uma força. Então, quando eu tuço, espirro ou pego um peso, o que acontece? Eu aumento a pressão na minha barriga. Né? Se a gente tossir, a gente sente, né, que os músculos abdominais fazem uma pressão na barriga. Esse aumento de pressão, quando a gente tosse, ele é transmitido para a bexiga. Se os músculos que estão embaixo da minha bexiga não forem fortes, resistentes ou coordenados o suficiente, pode escapar uma gotinha de urina. Então, eu trouxe até aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é uma pelve, tá? Feminina, essa aqui é de uma mulher. Então, a gente tem os ossos da pelve e o formato dessa pelve, ele é meio afunilado. A gente tem um orifício no meio. E se eu não tivesse esses músculos vermelhinhos aqui embaixo, isso aqui seria um buraco, né? Então, esses músculos que a gente tem aqui embaixo da pelve, a gente chama de assoalho pélvico, os músculos do assoalho pélvico. Olha o nome, assoalho, chão. Então, esses músculos, eles são o chão da nossa pelve. Eles têm a função de manter os nossos órgãos no lugar. Nas mulheres, ó, nesse modelo aqui eu tenho o útero, na frente a bexiga e atrás o reto, a parte final do intestino. Nos homens é a mesma conformação, só que eu não tenho o útero, só vou ter a bexiga e a porção final do intestino. Então, uma função desses músculos é manter esses órgãos no lugar. Se eles estão fracos, as mulheres, por exemplo, podem ter uma bexiga caída, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Alguns músculos aqui deste grupo muscular, eles têm uma importância muito grande. Aqui, ó, ao redor do ânus, eu tenho o esfíncter anal externo. Ao redor da uretra, que está mais para frente, eu tenho o esfíncter uretral. Esses músculos dos esfíncteres, eles têm que ser fortes o suficiente para, se eu tossir ou espirrar, ou pegar um peso, na hora que eu faço esse aumento de pressão, que minha bexiga vai lá para baixo, eles têm força para fechar e o xixi não escapar. Então, pessoal, quando a pessoa tem incontinência urinária de esforço, provavelmente ela vai ter alguma alteração nesses músculos. Ou eles não vão ter coordenação, ou eles vão estar enfraquecidos ou rígidos demais. De alguma forma, eles não vão estar conseguindo fazer essa contração no momento do esforço, tá? Então, essa incontinência urinária de esforço. Tem uma outra incontinência, que é a incontinência urinária de urgência. Como é que funciona? Quando a minha bexiga está enchendo, estou tomando água, né? Tomei água, o meu rim vai filtrando e minha bexiga vai enchendo. E embaixo da minha bexiga está a minha uretra, fechadinha, por isso que o xixi não escapa. Durante a fase de enchimento da bexiga, ela tem que estar com as paredes relaxadas. Ela vai enchendo, aumentando o volume e ela não gera pressão, ela não contrai. Em algumas pessoas, essa bexiga, na fase de enchimento, ela faz umas contrações fora de hora. E dependendo da amplitude dessas contrações, a pessoa tem uma sensação forte, súbita e inadiável de ir ao banheiro. Todo mundo aí deve ter um amigo ou uma amiga que, de repente, sai e vai para o banheiro. Conhece todos os banheiros por aí, né? Porque essa bexiga, ela faz essas contrações fora de hora, a pessoa tem que ir correndo para o banheiro e, dependendo do caso, se ela contrai forte e esse músculo aqui embaixo não consegue fechar, escapa xixi. Então, é aquela história de que eu tô apertada, deu essa vontade forte, eu vou para o banheiro. Na hora que eu tô abrindo a calça e vou para o vaso sanitário, não dá tempo. E aí, eu faço xixi na calça. Então, é o que a gente chama de incontinência urinária por urgência. Então, eu posso ter só urgência. Vou ao banheiro, meus músculos são fortes, eu faço xixi, não escapa. Mas, se escapa, eu tenho uma incontinência urinária por urgência.
Tem algumas pessoas que têm bexiga hiperativa, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso também. A bexiga hiperativa é uma bexiga que trabalha muito, ela é hiperativa, ela faz essas contrações involuntárias durante a fase de enchimento. E aí, olha os sintomas que as pessoas com bexiga hiperativa têm. Elas têm urgência, que é essa vontade súbita, repentina e forte de ir ao banheiro. Elas podem ter o que a gente chama de noctúria, que é acordar muitas vezes à noite para fazer xixi, porque a bexiga ela mantém esse padrão de noite também, né? E elas podem ter também uma frequência urinária diurna aumentada, ou seja, vão muitas vezes ao banheiro durante o dia. Então, a pessoa com bexiga hiperativa tem tipicamente esses 3 sintomas: urgência, noctúria, acorda muito à noite, e frequência aumentada durante o dia, tá? Então, falamos da incontinência de esforço, que é aquela que os músculos estão fracos. A incontinência de urgência, quando a bexiga faz contrações fora de hora. Tem pessoas que são premiadas e que têm as duas ao mesmo tempo. E aí a gente chama isso de incontinência urinária mista. Ela mistura os 2 tipos de sintomas. Além disso, a gente tem um tipo de incontinência que a gente chama de incontinência funcional. Ela é muito comum nos indivíduos mais velhos. O que acontece? O indivíduo ele perde urina, ele tem incontinência, então ele molha a roupa, não porque ele tem algum problema necessariamente no trato urinário, mas porque ele tem uma dificuldade de mobilidade, ele não consegue, por exemplo, chegar a tempo no banheiro, por uma fraqueza, por uma falta de equilíbrio, algum problema de mobilidade que não permite que ele chegue ao banheiro a tempo, tá? E quando a gente fala dessas incontinências todas, a gente fala da severidade, né? O quanto esse problema é mais ou menos severo, mais ou menos impactante. E essa severidade a gente classifica de acordo com a quantidade de urina perdida. Tem alguns testes que a gente pode fazer. Tem um teste que chama PED test, é o teste do absorvente. A pessoa vai no consultório, esvazia a bexiga, toma bastante água, espera um pouquinho, e aí ela faz uma série de atividades. Ela coloca um absorvente seco antes, que foi pesado, e depois de tomar água e fazer uma série de atividades, a gente pesa de novo esse absorvente para ver a quantidade de urina que perdeu. E aí, dependendo da quantidade, essa incontinência é classificada como leve, moderada ou severa. Esse teste é mais complicado para fazer. Às vezes, a gente pergunta para os pacientes no consultório: quanto que a senhora perde? Eu perco umas gotinhas, seria uma incontinência leve. Eu já perco uma colher de sopa, uma colher de chá. Seria já uma incontinência severa. Severa não, moderada. Quando a pessoa perde mais, um copo, molha toda a roupa, a gente já classificaria como uma incontinência urinária severa, tá? Então, vejam que a gente tem tipos diferentes de incontinência e severidades também, 3 tipos de classificação quanto à severidade, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido toda essa explicação inicial. Porque agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês algumas alternativas que a gente tem para tratar dessas pessoas que têm incontinência urinária. E eu trouxe vários apetrechos aqui. A primeira alternativa, como eu mostrei para vocês, né? Então, a gente tem a pelve, a gente tem esses músculos aqui do assoalho pélvico. E a gente pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido na televisão, no rádio, visto na televisão, lido em alguma revista, que dá para fazer exercício com esses músculos, né? Realmente dá. Às vezes a gente tem até alguma orientação, olha, aperta e solta, né? Realmente a gente aperta e solta. Mas fazer os exercícios com esses músculos corretamente não é tão fácil, tá? Então a gente sempre recomenda que, se você tem incontinência de esforço ou a mista, ou você quer realmente conhecer esses músculos e aprender a trabalhá-los como uma prevenção para não ter incontinência no futuro, é importante aprender com um profissional habilitado a fazer essa contração, essa ativação dessa musculatura de maneira correta, tá? Então, uma das primeiras estratégias que a gente tem para tratar da incontinência é reabilitando esses músculos do assoalho pélvico, tá? Inclusive, gente, tem uma organização que chama International Continence Society. É uma associação internacional que estuda tudo que é relacionado à continência, né? É formada por médicos, urologistas, fisioterapeutas, enfermeiros, todos os experts do mundo estão lá. E eles fazem encontros para definir os guidelines, que a gente chama, né? Os guias de boa prática, de boas práticas para os profissionais que trabalham com determinadas situações. E quando a gente fala
de exercício, a gente fala de treinamento da musculatura do assoalho pélvico, é como os fisioterapeutas chamam esses exercícios, né? Então, nesses guidelines dessa associação internacional, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, que é um tipo de tratamento que a gente chama de conservador, porque não tem cirurgia, não tem nada invasivo, ele deve ser recomendado como primeira linha de tratamento. Ou seja, as pessoas que têm incontinência, elas devem receber a orientação de fazer esses exercícios e, logicamente, procurar profissionais habilitados para poder ensiná-las da maneira correta, tá? Então, a gente tem muito estudo, muitas pesquisas que já foram feitas comprovando os benefícios do treinamento da musculatura do assoalho pélvico para a melhora da incontinência. Tá? Principalmente se essa incontinência tiver um padrão de perda por esforço. Aí é onde a gente consegue melhores resultados. Mas por urgência também ajuda um pouco, tá? Então a gente vai ter que aprender a contrair corretamente essa musculatura. Não é fácil, mas dá para aprender. Todos aprendem. Eu tenho experiências incríveis de pacientes, inclusive muito idosos, que melhoraram muito fazendo o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, tá? E eu só queria deixar bem claro que quando a gente trabalha esses músculos, a gente está trabalhando aqui a região da pelve, que é uma região central do corpo, né? Então, a pelve, ela se conecta com o abdômen, com os músculos das pernas, com os quadris, com os músculos das costas e com a musculatura respiratória. Por isso que eu digo que treinar esses músculos não é tão fácil, não é só apertar e soltar. É aprender a contrair essa musculatura, ativar essa musculatura em conjunto com o resto do corpo. E muitas vezes a gente melhora vários outros aspectos, porque se eu tenho uma pelve melhor, essa pelve se relaciona melhor com o tronco, com os membros inferiores, eu posso ter, por exemplo, melhor equilíbrio, tá? Esses exercícios, eles podem ser feitos isoladamente. Só ensino como faz, avalio o paciente, ele faz algumas séries determinadas, mas pode ter alguns pacientes que têm uma certa dificuldade. E aí a gente tem alguns recursos que eu trouxe para vocês verem. Tá? A gente pode trabalhar para aqueles pacientes que não conseguem perceber muito essa contração, a gente pode usar um recurso que é a eletroestimulação. Essa eletroestimulação, ela é feita realmente em músculos que estão bem enfraquecidos, tá? Ela pode ser feita via vaginal nas mulheres ou via anal nos homens, tá? Este aqui, pessoal, é um eletrodo vaginal. Esses aros aqui prateados são os eletrodos propriamente ditos. Quando eu coloco esse eletrodo na vagina da mulher, esses eletrodos vão... Esse cabinho aqui vai conectado num aparelho que vai gerar uma corrente que vai promover uma corrente elétrica. Ela vai lá no músculo e ela faz esse músculo contrair, tá? Então, ele faz uma facilitação para o músculo contrair corretamente. Nos homens, a gente pode fazer isso colocando o eletrodo na região anal. Vejam que é um eletrodo menorzinho, né? Ele é menorzinho e ele pode ser colocado na região anal. Isso a gente faz principalmente como facilitador da contração muscular, tá? Outra técnica que a gente pode usar é o biofeedback. A gente tem biofeedbacks que são eletromiográficos, então a gente coloca eletrodos parecidos com esse aqui na vagina da mulher, por exemplo, ou no ânus do homem, por exemplo. Só que ao invés de gerar uma corrente elétrica para promover a contração, o que o biofeedback faz? Olha o nome, biofeedback. A gente conecta isso aqui num computador. Quando o paciente faz a contração, toda vez que a gente contrai um músculo, a gente está gerando corrente elétrica no nosso corpo. E esses eletrodos dos aparelhos de biofeedback, eletromiográficos, eles captam essa corrente elétrica aí do nosso corpo e a gente consegue ver na tela de um computador um gráfico. Então, quando eu contraio o meu músculo, esse gráfico sobe, por exemplo. Quando eu relaxo, ele desce. Então, eu tenho um feedback do exercício que eu estou fazendo numa tela de computador. Isso pode ser muito motivante e isso pode facilitar o entendimento do paciente a respeito da contração muscular, tá? Quando eu não tenho um biofeedback eletromiográfico, que é esse que capta as contrações do músculo, porque é um equipamento mais caro, às vezes tem pessoas que não trabalham com isso daí. Mas eu tenho uma outra alternativa que é mais barata, que é um biofeedback de pressão. Então, ó, eu vou prender aqui, ó. Vejam que é um manômetro, né? Então, quando eu aperto aqui a seringuinha, a mangueirinha, esse balão ele vai inflando. Vocês estão vendo? Ó? Tá vendo que o balão vai inflando? E eu tô vendo aqui que aumenta a pressão no meu manômetro.
Vamos supor, isso aqui a gente faz, existem também biofeedbacks que a gente consegue fazer via anal, né? Esse aqui é um vaginal. Então, vamos dizer que eu pus na vagina, inflei, não vou inflar tanto assim, né? Eu exagerei aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Bom, independente, tá lá na vagina. O que acontece? Eu vou mostrar esse manômetro para a pessoa. Quando ela contrair a vagina dela, não sei se vocês conseguem ver, ó, cada vez que eu faço a contração, o ponteirinho sobe e desce, sobe e desce. Então, essa pessoa que está fazendo, ela tem uma noção de que ela está realmente contraindo essa musculatura e ela pode ir progredindo, tanto o tempo que ela contrai, quanto a força que ela aplica. Aqui eu não estou medindo diretamente a pressão, mas é um instrumento muito interessante para a pessoa entender o que ela está fazendo. Por isso que se chama biofeedback. Ela vai ter um feedback do movimento que o corpo dela está realizando, ou através da tela de um computador, ou através desse manômetro. Tem alguns aparelhos que acendem uma luzinha, tem outros que apitam, então um feedback sonoro. Seja qual for a estratégia, a ideia é o paciente se conectar com o corpo dele e perceber se ele está fazendo certo ou errado, tá bom? Aí, pessoal, isso que eu falei para vocês é muito usado para incontinência de esforço. Quando a gente tem incontinência de urgência, que é aquela que eu tenho que sair correndo para ir para o banheiro, e que às vezes escapa, eu falei para vocês que a minha bexiga está lá contraindo fora de hora. Então, a gente tem uma estratégia, também com muitas publicações científicas, muitas pesquisas comprovando a eficácia, que a fisioterapia usa, que é a eletroestimulação para neuromodulação. Então, é diferente dessa eletroestimulação que eu mostrei agora para vocês, que promove contração muscular. Nesse caso da neuromodulação, a gente não promove contração muscular. A gente faz um estímulo com parâmetros elétricos diferentes, uma frequência mais baixa de estimulação, ali quando eu arrumo a corrente elétrica, e essa frequência ela vai agir nos nervos que controlam a bexiga. E aí, usando essas determinadas correntes que eu coloco no meu aparelho, eu consigo fazer essa bexiga trabalhar de maneira menos hiperativa. Então, por isso que se chama neuromodulação da bexiga. Então, uma bexiga que está trabalhando demais passa a trabalhar de uma maneira mais equilibrada, não de forma tão hiperativa, tá? Eu posso fazer essa eletroestimulação, inclusive, e essa eu acho que foi um grande avanço que a gente teve na fisioterapia, porque eu acho que quando eu mostrei para vocês o eletrodo vaginal e o eletrodo anal, deve ter gente que olhou e falou, ah, meu Deus, esse negócio aí não, né? Realmente, muitos pacientes não gostam, não querem fazer essa eletroestimulação que a gente chama de intracavitária, né? Porque ela é mais invasiva. E aí, a partir de estudos feitos com acupuntura, descobriu-se que tem um nervo que se chama nervo tibial, que passa aqui no tornozelo, tá? E que ele vem daqui do pé e ele vai até a região da medula lá atrás, a região sacral, né? Aqui nessa região da coluna, que é justamente a região onde estão os nervos que controlam a bexiga. Então, a gente coloca esses eletrodos aqui, que eu vou mostrar para vocês, que são autoadesivos, tá? Na verdade, eu não coloco aqui, eu coloco eles aqui no meu pé, tá? Um aqui e um aqui. Ligo no aparelho. Eu não vou sentir nada, vou sentir uma coceguinha. Então, não dá dor, não leva choque. É um estímulo bem delicado, porque a gente está trabalhando com fibras sensitivas, tá? Então, não preciso promover contração, não preciso promover dor. É uma coceguinha, uns belisquinhos que o paciente sente, bem sutis. E a gente fica fazendo esse trabalho por 20 a 30 minutos, essa eletroestimulação do nervo tibial, e o paciente melhora bastante esses sintomas de bexiga hiperativa. Então, essa eletroestimulação a gente usa para melhorar esses casos que têm urgência miccional ou urgem-incontinência. Ou mesmo aqueles que eu falei da bexiga hiperativa, que acordam muito à noite e que vão muitas vezes ao dia ao banheiro fazer xixi. Então, essa eletroestimulação, a gente tem resultados muito bons. Então, a gente tem evidência científica de que isso pode ser utilizado para o tratamento da incontinência urinária de urgência, melhorando a urgência, melhorando a noctúria, que é o acordar muito à noite, e melhorando as idas frequentes ao banheiro. A noctúria, falando um pouquinho assim da minha prática clínica, esse é um dos primeiros sinais que a gente percebe de melhora. O paciente fala, olha, eu percebi que conforme eu fui fazendo essa eletroestimulação, eu passei a acordar menos à noite, né? Então, a gente mede isso por uma ferramenta chamada diário miccional.
quando o paciente vem a primeira vez tratar, a gente dá um diário para ele, nesse diário ele anota os horários que ele faz xixi, a quantidade de líquido e o tipo de líquido que ele toma. Quando ele tem perda urinária, ele anota. E a gente consegue mensurar, através desse diário, o quanto de líquido que ele toma, o quanto que elimina, o intervalo entre um xixi e outro, que a gente chama de intervalo miccional, e se existe alguma situação que provoca essa perda. E aí, quando a gente aplica a eletroestimulação do nervo tibial, muitas vezes a gente percebe que o intervalo miccional, ou seja, o tempo entre um xixi e outro, vai ficando maior, porque essa bexiga, como ela está mais relaxada, ela consegue segurar um volume maior de urina. Então, ela aumenta o armazenamento, ela não fica contraindo toda hora, né? Porque essas pessoas que têm incontinência por urgência, elas têm uma bexiga, muitas vezes, que aguenta um volume muito pequeno. Como elas vão muito ao banheiro, não dá tempo dessa bexiga distender. E ela vai ficando aí com um comportamento de urinar muitas vezes ao dia, tá? Então, eu trouxe bastante coisa aqui para vocês de tratamento. Daí, lembrando que, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando para o pessoal da produção, porque no final eu respondo. Muitas vezes, isso tudo que eu falei para vocês gera dúvida, né? Uma dúvida que é muito comum é em relação ao tempo. Então, tem trabalhos científicos que mostram que essa eletroestimulação do nervo tibial, ela pode ser feita por 20 a 30 minutos, tá? E o número de vezes que o paciente faz por semana também varia muito de acordo com os estudos. Tem trabalhos que falam de 2 vezes por semana, 3, e aí a gente costuma ajustar conforme a rotina da pessoa. Então, sempre, pessoal, eu acho que é importante assim, reforçar aqui nessa live, e eu agradeço muito a oportunidade, o apoio da Atena de estar fazendo esta live, porque levar essas informações para o público é de extrema relevância. E eu queria assim, reforçar muito essa questão de procurar profissionais habilitados, porque quanto melhor for feita essa avaliação, quanto mais o profissional entender do seu problema, escutar a sua queixa, mais fácil vai ser para ele conseguir abordar os melhores tratamentos, entender o que vai ser melhor para você ou não, tá? Então, em relação ao tempo de estimulação, é isso, e a frequência de estimulação também. Quando a pessoa tem incontinência mista, quando ela tem 2 tipos de incontinência, a gente sempre faz as 2 abordagens, tá? A gente faz exercícios e eletroestimulação associada, por exemplo. E os exercícios, apesar de não serem assim a primeira coisa que a gente pensa para a incontinência de urgência, porque o problema é na bexiga e não tanto nos músculos, mas se a gente pensar que essa bexiga contrai, e se esses músculos estiverem mais fortalecidos, eles também vão fazer com que essa pessoa consiga chegar ao banheiro, muitas vezes sem perder. Ela reforça os músculos que estão ali segurando. Eu sempre falo para os pacientes, fecha a torneirinha e ela consegue chegar ao banheiro com mais facilidade. Então, aprender a controlar esses músculos também ajuda as pessoas que têm incontinência de urgência, tá? E agora eu quero trazer para vocês uma alternativa. Vamos pensar nas pessoas que têm incontinência severa, tá? Que é essa incontinência onde a pessoa perde uma quantidade maior de urina, tá? E aí tem um fator que é muito importante, que a gente não pode deixar de falar. Quem acorda muito à noite, quem perde urina no período noturno, no meio da noite, que acontece com essa pessoa? Uma das primeiras coisas que pode ficar prejudicada é a boa noite de sono, né? Então, essa pessoa ela não consegue ter uma noite tranquila e segura de sono, porque ela acorda muito, porque ela tem medo que vá molhar a cama. Então, o sono das pessoas que têm incontinência severa fica muito prejudicado. E a gente sabe que a gente precisa dormir bem, o corpo precisa de tempo suficiente de sono, de um sono reparador, para que ele consiga melhorar as suas capacidades, tá? Então, é muito importante que a gente use estratégias que melhorem a qualidade do sono de quem tem incontinência urinária. Então, quando a gente pensa no período noturno, a gente tem que ter um especial cuidado.
Outra coisa que é muito importante, que a gente precisa falar, principalmente nessas pessoas que têm incontinência e que já são mais velhas, é a maior chance de quedas. Porque se ela acorda muito à noite, e às vezes ela acorda e ela fica preocupada que ela vai molhar a roupa, vai molhar o pijama, vai ter que trocar toda a roupa de cama. Às vezes a luz está apagada, ela pode tropeçar em alguma coisa, isso pode atrapalhar e ela cair. E a gente sabe que as quedas são um fator de grande preocupação na população idosa, né? Porque existe uma grande taxa de mortalidade ou mesmo de indivíduos que tornam-se acamados depois das quedas. E aí, gente, eu não vou mais falar de tratamento em si, eu vou falar de cuidados, de pensar na qualidade de vida de quem tem incontinência urinária. E se a gente for pensar em relação ao sono, tem muitas pessoas que precisam usar absorventes noturnos, tá? E aí, essa live que eu faço com o apoio da Athena é justamente para trazer para vocês informações sobre produtos que são de qualidade, né? Então, a gente sabe que a Athena, que eu estou aqui falando dos produtos deles, eles têm pesquisas, eles fazem testes, é uma empresa super renomada que traz um material, um produto de alta qualidade. Então, quando a gente pensa numa pessoa que perde urina à noite, que não dorme bem, que tem maior risco de quedas, por mais que ela faça os tratamentos, eu recomendo que se faça os tratamentos, ela tem que fazer. Inclusive, para os indivíduos acamados, tudo isso que eu falei para vocês, a gente pode fazer, né? Então, a eletroestimulação, ela pode ser feita no indivíduo na cama. Os exercícios do assoalho pélvico, para ele aprender a controlar, podem ser feitos para pessoas com pouca mobilidade. Devem ser feitos, inclusive, né? Mas, muitas vezes, além do tratamento, a gente precisa de cuidados, a gente precisa pensar na qualidade de vida dessas pessoas, na qualidade do sono, no bem-estar, na autoestima. E aí, eu trouxe esses produtos para mostrar para vocês que eu fiquei encantada quando eles mandaram, tá? Esse produto aqui, ó, é o Tena Pants Noturna. A Tena Pants Noturna, ela é feita para pessoas com mobilidade, tá? Então, quem tem incontinência urinária severa e consegue ir ao banheiro com facilidade, pode usar esse produto, que ele os dois produtos, né, a Tena Pants e a Tena Sleep Noturna, eles foram feitos para uso exclusivo noturno. Então, primeira coisa, é um produto que foi pensado para o período noturno, tá? É específico para a noite. Super inovador. Segundo aspecto, a qualidade, a tecnologia do produto. Então, oferece alta absorção. Eu participei de alguns treinamentos, fiquei encantada. Então, assim, a qualidade da absorção, não tem vazamento, existe um núcleo de absorção onde essa urina ela vai ser depositada de maneira equilibrada, tá? E não vai oferecer retorno para o corpo. Então, a gente protege a pele, o paciente se sente mais sequinho. Ela, quando se mexe na cama, ela não faz barulho. Isso é uma coisa que os pacientes reclamam. Eles falam, nossa, além de tudo, quando eu me mexo na cama, aquele absorvente é barulhento. Então, essa pants não faz barulho. E ela tem uma forma... Por que é pants? Pants é de vestir, de calça, né? De underwear, né? Ou calcinha ou cueca. Então, ela se assemelha muito à calcinha e à cueca. Então, isso traz um fator, que é o fator da discrição, que vem muito junto com a qualidade de vida, com a autoestima. A pessoa veste aquilo como se ela estivesse vestindo uma roupa íntima, e ela pode ficar mais tranquila durante a noite, tá? Eu tenho duas pessoas aqui que eu tratei aqui no meu consultório, um homem e uma mulher, que experimentaram. Eles levaram e, inclusive, pessoal, eles experimentaram porque eles se cadastraram no programa que a Athena está fazendo. É só vocês entrarem no site da marca. Eu acho que nos comentários o pessoal da produção pode até já colocar o link aí se quiser, tá? Então a pessoa entra, faz o cadastro no site da marca. Se cadastrando, você coloca lá seus dados, é super fácil, e aí você vai receber na sua casa as amostras da Athena para testar, tá? Vai vir numa embalagem discreta, então pode fazer tranquilo, não precisa ficar, vai chegar o pacote tranquilo. Se cadastra, é só entrar no link, se cadastrar, que eles enviam no endereço de vocês, é super facinho de fazer, tá? E aí, ó, queria mostrar também para vocês a Athena Sleep,
tá? Noturna. Então, essa Tena Sleep, ela é para as pessoas com dificuldade de mobilidade. Então, muitas vezes, indivíduos acamados, que já precisam do auxílio de um cuidador, ou que têm mais dificuldade de mobilidade, tá? Por quê? Porque ela tem essa capacidade de abrir e fechar, né, como uma fralda mesmo, só que ela não é feita de adesivo, é uma tecnologia diferente que tem os ganchinhos, e ela é muito melhor para prender, para colocar e soltar. E ela também não permite vazamento, ela tem essa área de alta absorção, essa mesma tecnologia que não permite que a urina volte para a pele, né? Então, protege a pele, principalmente contra aquelas lesões dermatológicas que os pacientes acamados, quem trabalha com paciente acamado sabe como a gente se preocupa com essas lesões, né, de pele, além do odor, né? Eu não falei lá quando eu falei da PENS, mas essa tecnologia de absorção, ela também é muito importante para evitar os odores, porque quem trabalha, mais uma vez, né, com pessoas que têm incontinência severa, a gente sabe que muitas vezes a gente chega na casa e a gente sabe que alguém ali tem incontinência. Então, a gente usar produtos que ofereçam essa tecnologia, que consiga evitar o odor, proteger a pele e não ter vazamento, deixar essa pessoa dormir mais tranquilamente, melhorando o sono, que precisa ser, é uma fase do ciclo da gente importantíssima. Tem hormônios que são produzidos durante o sono, tem regulações orgânicas, né? Então, o equilíbrio do nosso corpo, muitas questões do equilíbrio, no geral, da homeostase, que a gente chama, dependem de uma boa noite de sono. Então, eu como fisioterapeuta, eu penso na qualidade de vida também. Então, além de oferecer tratamentos, todos que eu puder, eu também posso oferecer produtos que vão melhorar a qualidade de vida do meu paciente. É meu dever fazer isso. E poder trazer todas essas informações para vocês é muito importante, tá? Então, queria mais uma vez agradecer a Tena pela oportunidade de estar aqui, podendo falar de todos esses tratamentos, podendo levar informação para as pessoas, tá? Eu acho que eu já vou dar uma olhadinha agora nas perguntas, porque eu vi que pipocaram algumas inscritos aqui no meu chat, e como eu estou um pouquinho longe, eu não consigo enxergar. Então, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas, vão mandando que o pessoal da produção vai me enviar, e eu vou abrir aqui para olhar, tá bom? Estou aqui mais pertinho, vamos ver aqui. Aqui, ó, teve uma pessoa que perguntou assim para mim: quando eu sei que é momento de procurar um especialista? Boa, deixa eu fechar aqui e voltar para a tela. Boa pergunta, ótima pergunta. O que acontece? As pessoas, muitas vezes, quando a gente fala de incontinência, primeiro, a gente não fala, né? Todos os assuntos que são relacionados à pelve, ao assoalho pélvico, são assuntos que a gente quase não fala. Eu sei disso porque eu lido há muitos anos com essa questão. E às vezes as pessoas vêm no meu consultório e falam: gente, por que não falaram disso para mim antes? Elas ficam encantadas com o conhecimento que elas vão adquirindo, né? E não falam mesmo. Então, quem aqui alguma vez na escola aprendeu sobre assoalho pélvico, né? E quando a gente pega pessoas mais velhas, né, de gerações anteriores, menos ainda. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas não falam. Não falam porque muitas vezes elas têm vergonha, não é um assunto que a gente está falando aí, que a gente chega num chá com as amigas e fala: eu tô com incontinência, né? Então, às vezes é um assunto que fica guardado por receio, e muitas vezes tem isso que eu falei para vocês, a questão de achar que se eu perco só de vez em quando eu tuço, espirro, é normal. Outro conceito que é encarado como normal é achar que a incontinência faz parte do processo de envelhecimento. E mais uma coisa que eu queria deixar aqui registrada: não faz parte, tá, gente? Eu vou envelhecer, eu tenho mais chances de ter? Tenho, porque eu falei para vocês que as pessoas mais velhas têm uma prevalência, existe uma prevalência maior do público mais velho. Mas não é porque eu fiquei mais velha que eu preciso ter. Se eu tenho, eu preciso procurar tratamento. Então, respondendo à pergunta, é que eu aproveitei a deixa para ir um pouquinho mais a fundo, né? Dessas questões dos tabus, e que a gente precisa falar mais sobre isso. E essa live é uma chance que a gente tem de levar essa informação. Qualquer sinal de perda
quando eu tuço, quando eu espirro, ou se às vezes eu quero ir para o banheiro, eu vejo que uma vez aconteceu, de não dar tempo de eu chegar e escapou na minha calcinha. É bom eu avaliar, né? Porque às vezes, sei lá, eu fui num restaurante, tomei um monte de vinho, não fui para o banheiro, fiquei lá segurando por muito tempo, e aí a hora que eu fui, escapou um pouquinho. Fica alerta, tá? E outra coisa que a gente pode sentir é uma fraqueza. As mulheres, às vezes, elas reclamam, elas falam, eu estou sentindo que a musculatura do meu assoalho pélvico está mais fraca. Elas não falam assoalho pélvico, né? Estou sentindo lá embaixo está mais fraco, né? Eu percebo que está mais frouxo, elas falam. Para procurar um profissional. Então, assim, qualquer sinal de perda urinária, vá procurar, converse com o seu médico, seja o urologista, o ginecologista, o fisioterapeuta, são todos profissionais que podem ajudar, tá? Eu recomendo, na verdade, se a gente for pensar, por exemplo, as mulheres, desde a gestação, eu trabalho muito com grávidas também, né? Então, eu faço esse trabalho dessa musculatura já desde quando elas são jovens, para elas prevenirem esse problema no futuro. Tem mulheres que têm incontinência na gestação, e quando elas têm, isso nos mostra que o assoalho pélvico dela, numa situação de sobrecarga, né? Porque está mais pesada, o útero está lá, né? Forçando a pelve, ela teve perda. Então, ela vai ter uma chance maior de ter perda no futuro. O ideal é essa mulher já fazer um trabalho preparatório, tá? Então, assim, a qualquer sinal de urgência, de acordar muito à noite, de não conseguir segurar, procure ajuda, tá? Deixa eu ver a outra pergunta. Espera aí que tem mais. A Noêmia pergunta se os exercícios previnem a incontinência ou podem evitar. Tá, então, é o que eu falei, né? Se a gente faz exercício da musculatura do assoalho pélvico, a gente pode, sim, prevenir, tá? A gente pode tratar quando essa incontinência já existe, mas se a gente faz desde cedo, por exemplo, desde a gestação, a gente consegue melhorar isso para o futuro. Eu, por exemplo, eu tenho 45 anos, eu estou perto da menopausa. Eu sei que, por ser mulher, por ter tido gestações, por estar próxima de uma alteração hormonal, estar ficando mais velha, eu tenho vários fatores que podem me fazer ter incontinência daqui a um tempo. Então, eu faço exercício diariamente para o meu assoalho pélvico, pensando justamente nesta prevenção, tá? Então, sempre o ideal é prevenir, mas quando já apareceu, mesmo que seja leve, vá procurar ajuda. E se for grave, já se for uma incontinência severa, às vezes as pessoas podem pensar assim, né? Eu já estou perdendo um monte, não vai resolver. Sempre resolve. A gente tem todos esses equipamentos aqui que eu trouxe para vocês, a gente tem várias ferramentas que podem ajudar. Então, não é tarde, tá? Nunca é tarde. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Espera aí. Alguém pediu para eu abrir e mostrar o produto. Eu já vou abrir, tá bom? Pode deixar. E deixa eu só ver a outra pergunta. A Isonete pediu o telefone da clínica. Se vocês entrarem no meu Instagram e no Facebook tem o endereço da clínica. E no Instagram também podem me mandar mensagem particular que eu falo para vocês, tá? Telefone, endereço, tudo bonitinho. Deixa eu fechar aqui para eu mostrar o produto. Deixa eu abrir, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a Pants. Lembrando, então, que essa daqui, a Pants, ela é para aquelas pessoas com mobilidade, tá? Essa aqui, ó, foi a que os meus 2 pacientes experimentaram. Foi um homem e uma mulher. Então, ela é unissex, ela pode ser usada tanto para homem como para mulher, o mesmo modelo, tá? Olha que bacana, gente. Então, assim, esses elásticos aqui, ó, eles aderem super bem à pele, tá? Quando a gente fala desse núcleo de alta absorção, então aqui, ó, a urina, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Aqui, ó, ela tem essas regiões aqui que são feitas especialmente para absorver a urina. A urina, ela não fica... Esse meu paciente, o meu paciente, o homem que experimentou, ele falou, nossa, sabe uma coisa que eu percebi muito? É que os outros que eu usava, quando eu usava, eles ficavam pesados num lugar só. Parece que toda a urina ficava num lugar só. Nesse, eu senti que a urina se distribuía melhor, eu não percebia tanto aquele peso, né? E ele percebeu também essa questão de não ocorrer esse, vamos chamar desse refluxo da volta
da urina para a pele. Então, ela absorve e ela não retorna. Então, a pele fica sequinha. É realmente muito, muito, muito bom, tá? Então, essa aqui, ó, é a pant, para pessoas com mobilidade, então dá para vestir, tirar, como se fosse uma calcinha. Se quiser tirar também, dá para arrebentar essa parte aqui, tá? Dá para tirar arrebentando, não precisa necessariamente abaixar na hora que vai jogar fora. Então, ela é bem, bem, bem prática, bem fácil de usar. Deixa eu mostrar para vocês agora a Slip, que é para as pessoas que têm problemas de mobilidade, então são mais dependentes, que não tem tanta autonomia muitas vezes. Outra coisa importante para eu falar aqui, gente, a gente tem que pensar na qualidade de vida da pessoa que tem incontinência e na qualidade de vida de quem cuida dela, né? Então, quando a gente pensa em pessoas com incontinência, que precisam trocar a fralda no período noturno, a pessoa que cuida também muitas vezes não dorme bem. Então, se o paciente, né, que está sendo cuidado pelo cuidador tem uma melhor qualidade de sono, consegue ficar com um produto que vai dar mais qualidade, não vai precisar acordar tanto, a qualidade de vida do cuidador também vai melhorar, né? Então, vejam só, ó, essas abinhas aqui, ó, tá vendo? Laterais, elas acoplam super bem a pele. E isso evita os vazamentos, tá? Então, tem o núcleo de absorção, mesma coisa, tá? E essa fita aqui, ela tem uns ganchinhos, ela não é só um adesivo, como a maioria que a gente encontra por aí. Ela tem uns ganchinhos que funcionam como se fosse um velcro. Isso facilita o colocar e o tirar, tá? Eu trouxe aqui, essa daqui é tamanho M, mas tem a maior, e a da Pants também tem os dois tamanhos, tá? Deixa eu ver que tinha mais uma pergunta, só um pouquinho. Espero que vocês tenham conseguido ver. Peraí, vamos lá. Tá bom, não, já finalizou. Tá ótimo. Não tem mais perguntas, gente. Então, queria mais uma vez agradecer a audiência, vocês terem me acompanhado, ouvido todas essas informações. Lembro para vocês que a live vai ficar gravada no IGTV, então, para quem não pôde ver ou pegou ela do começo para o fim, quiser ver ela inteira, é só acessar o IGTV, que vai estar lá no meu Instagram, para assistir a live inteira, tá? E se vocês acharem que alguém que vocês conhecem precisa receber essas informações, pode compartilhar. Tá bom? Queria agradecer muito a audiência, a presença de vocês nessa quarta-feira à noite, e queria agradecer o apoio da Atena para eu poder levar essas informações para o público. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.